E estamos de volta com mais um vídeo da série Sistemática do Teologia D. E hoje vai ser o nosso último vídeo falando sobre o nome de Jesus. No vídeo anterior falamos sobre a questão do nome de Jesus, né, ser um nome comum e não um nome especial que não pode ser pronunciado. E agora vamos falar sobre o nome de Jesus, mas vamos falar sobre a Nomina Sacra, vamos falar sobre Shiro e vamos falar sobre o Victus. Né? Primeiramente vamos falar sobre a Nomina Sacra. O que é Nomina Sacra? A Nomina Sacra vem do latim, tá? E significa nome sagrado. É isso que significa. Essa expressão é a forma plural da locução nome sacro, né, que é nome sagrado. A nomina sacra é nada mais do que a abreviatura, né, dessa contração, em que eles pegavam o nome, a primeira letra, né, do nome Deus, Senhor, Jesus, Cristo, Davi, Israel, Jerusalém, e a última letra. E juntava as duas, colocava um tracinho, né, e isso eles botavam a contração para denominar o nome. Ó. Por exemplo, aqui, ó, estamos falando de Jesus. Como a gente aprendeu no vídeo anterior, né, Jesus começa com iota, né, que é Jesus. Né? Então eles pegaram a letra I e pegaram o sigma, né, e bota o tracinho, e aí fica aqui, ó, o iota e o sigma. Então isso é a nomina sacra, né? A mesma coisa Cristo, ó, que eles colocam o X e o sigma. Então fica né, Cristo. E eles colocavam isso. Os copistas antigos, eles faziam isso para também ter espaço, né? Para ter espaço quando eles foram escrever. Eu já vou mostrar os escritos, que era para economizar o espaço nos manuscritos. Então, ao invés de escrever Jesus, né, grande, eles abreviavam. Né? A mesma coisa, ao invés de escrever Cristo lá, eles abreviavam. Então, era uma forma que eles colocavam. A Nomina Sacra ainda tem discussão, né, que, ó, estudiosos divergem da explicação da origem do desenvolvimento do sistema da Nomina Sacra. Mas alguns, né, concordam que poderia estar ligado à mesma coisa que a gente viu quando falou sobre o nome de Deus, falando do tetragrama. Né? Lembra que Arraiá, Rové e Rié, né, que aí pega essas primeiras letras e forma o nome de Deus, então poderia ter alguma coisa ligação dessa forma que os copistas também faziam, né? E aí o nome na sacra, ele tem esse tracinho em cima, você pode ver? Vou botar aqui a outra foto, né? Aqui, ó, tá vendo? Tem o tracinho. Esse traço, né, essa sobrelinha, ela também era conhecida como títulos, tá? Aqui, ó, títulos. E também Pseudo Jerônimo chamou de vírgula. Aqui, ó. Então, os textos antigos, ó, como você tem aqui o Códice Alexandrino do 5º século, ó, aqui, ó, no livro de Lucas, as cópias, né, dos textos do Novo Testamento. Aí aqui, ó, você tem o IC, ó, tá vendo? Ó, o IC lá e o títulos lá em cima. É a abreviação, eles colocavam para dar mais espaço. Tá vendo? Aqui, ó, vou mostrar o outro aqui também, ó, IC, ó. Aqui, ó, XC também, ó. Tá vendo? Então, os copistas antigos, né, medievais, eles faziam escrevendo o nome de Deus, e o nome de Jesus, e o nome Cristo, com essa abreviação. Isso era chamada Nomina Sacra. Aqui, ó, você também tem aqui, ó, os bizantinos, ó, né, as pinturas cristãs, aqui, ó, IC, ó, com títulos, né, e aqui, ó, o XC, né, que na verdade não é XC, né, é iota e sigma, né, que a gente aprendeu do nome Jesus, né, de Jesus. E aqui, ó, o X e o Si, né, que é do nome Cristo, ó. Então aqui, ó, Jesus, Cristo. Aqui, ó, e não só aqui, ó, tem vários, ó, também, ó, esse aqui. Aqui, ó, esse aqui também, ó, lá, tá vendo? Então, ó, tem mais aqui, ó, outras pinturas, tá vendo? Que usa essa Nomina Sacra. Então, era assim que os copistas antigos faziam essa abreviatura do nome Jesus, o nome de Jesus, ó. E a gente está falando, né, sobre o nome de Jesus, e vamos falar agora sobre o Shiro. E o Shiro, ele está ligado a Cristo. O que é Shiro? Shiro é o nome as letras do grego. Cristo começa com Shi, eu vou mostrar, e Rho, né? Que parece XP, mas não é, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, na nossa tabelinha, ó. Você tem, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, o X, que é equivalente ao CH, ó. E o Rho, aqui, ele parece um P, mas não é um P. Aqui, Rho, olha lá, ele é equivalente ao nosso R. Tá vendo? É X e Rho, né? Que começa com as primeiras palavras do nome Cristo. Né? Então, Cristo. E aí, o que acontece? Aí, Shiro, tá vendo? O que acontece, ó? O Shiro, ele é um símbolo que ele foi usado pelo imperador romano Constantino o Grande, que a gente já vai mostrar, né? E aqui, ó, com parte de um estandarte militar.
e era conhecido como lábaro, que a gente já vai falar também, ó. Esse símbolo Shiro, ele também, essas letras, né? Ele foi usado antes de Constantino, que a gente vai falar aqui, né? Trouxe esse símbolo como a ideia do nome dessas primeiras letras que compõem o nome Jesus, o nome Cristo, mas já outros já usavam, que já era usado por esse Ptolomeu III Evergita, né? E ele colocou nas suas moedas, que eu já vou mostrar aqui, ó, né? Que o Shiro, ele também significava bom, tá vendo? Aqui, ó, um pouquinho da biografia desse Ptolomeu III Evergita. Ptolomeu III Evergita, ó, foi o terceiro soberano da dinastia ptolemaica, tendo governado o Egito, tá vendo? Aí ele tem aqui as moedas, ó. Aqui, ó, essa moeda aqui, ó, dele. E aqui, olha que interessante, ó. Embaixo aqui, ó, você tem o Shiro, olha lá, ó, que significa bom, ó, tá vendo? Então já tem esse símbolo. Só que aí, esse símbolo depois vai se tornar cristão. E vai ser com Constantino. Olha, o Constantino, né? A história a gente vai contar quando for falar sobre a história da igreja. Mas aqui tem uma breve história. Aqui, ó, Constantino se tornou governante de todo o Império Romano e como ele tolerava todas as religiões, o cristianismo conseguiu se espalhar abertamente por todo o Império. Ó, o Constantino, o governante que hoje é a Inglaterra e a França, invadiu a Itália para derrotar Maxêncio, o governante de Roma, a quem Constantino acusou de ser um tirano. Uma grande batalha ocorreu na ponte Milvia, no rio Tibre, ao norte da cidade, e Constantino foi vitorioso. Aqui, ó, com ele aparentemente havia abraçado o cristianismo. Pouco antes da batalha, todo o Império Romano acabou se tornando oficialmente cristão. O que acontece? Aqui, ó, tá vendo? O Constantino, nessa batalha na Ponte Milvia, ele estava lutando com esse Maxêncio. E antes dessa batalha, apareceu para ele um sinal no céu, que eu vou mostrar para vocês, né? E quem vai nos relatar essa história é o Eusébio de Cesareia, no seu livro Vida de Constantino. Aqui, ó. Vida de Constantino o Grande. Né, que o Constantino, imperador romano, que aí supostamente se converteu ao cristianismo depois dessa visão. Aqui, ó, escrito em grego em honra do imperador romano Constantino o Grande por Eusébio de Cesareia, que foi o que escreveu a história eclesiástica. Né? O Eusébio de Cesareia, nesse livro Vida de Constantino, aqui, ó, no capítulo 28, né, no livro primeiro, capítulo 28, ó, aí ele fala dessa visão que o Constantino teve. Ó. Assim ele o chamou com fervorosas orações e súplicas para que ele revelasse quem ele era e estendesse sua mão direita para ajudá-lo em suas dificuldades atuais. E enquanto ele estava assim orando com fervorosa súplica, um sinal maravilhoso apareceu para ele do céu, cujo relato poderia ter sido difícil de acreditar se tivesse sido relatado por qualquer outra pessoa. Mas já que o próprio imperador vitorioso, muito tempo depois, declarou isso ao escritor desta história, né? Falando para Eusébio falando que foi o próprio imperador que falou que teve essa visão, quando foi honrado com seu conhecimento e sociedade e confirmou sua declaração por juramento. Aqui, ó. Em ela se espera porque o testemunho do tempo já estabeleceu sua verdade. Ele disse que por volta do meio-dia, quando o dia já estava começando a declinar, ele viu com seus próprios olhos o troféu de uma cruz de luz nos céus acima do sol e trazendo a inscrição, conquiste por isto, né? In hoc signe vinces, que é com esse, né, com esse símbolo vencerá. E, né, aí ele viu esse sinal e mostrou esse símbolo. Aí aqui, ó, ele fala, tá na inscrição por isso. E com esta visão ele próprio ficou surpreso e todo o seu exército também, que o seguiu nesta expedição e testemunhou um milagre. Aí diz, ó, no capítulo 29, que Deus apareceu de novo para ele enquanto ele estava dormindo, ó. Ele disse, além disso, que duvidava consigo mesmo qual poderia ser a importância dessa aparição. Enquanto ele continuava a ponderar e raciocinar sobre seu significado, à noite de repente chegou então em seu sono o Cristo de Deus e lhe apareceu com o mesmo sinal que ele tinha visto nos céus, e ordenou que ele fizesse uma semelhança daquele sinal que ele tinha visto nos céus e usasse como salvaguarda em todos os combates com seus inimigos. Ó. A confecção do estandarte da cruz. Ao amanhecer do dia, ele se levantou e comunicou a maravilha aos seus amigos, e então, convocando os trabalhadores em ouro e pedras preciosas, ele se sentou no meio deles e descreveu a eles a figura do sinal que ele tinha visto, ordenando que o representassem em ouro e pedras preciosas, e esta representação eu mesmo tive a oportunidade de ver. E aqui ele vai fazer o lábaro, ó. Uma descrição do estandarte da cruz que os romanos agora chamam de lábaro. Agora era feito da seguinte maneira, ó, uma longa lança coberta de ouro, que eu já vou mostrar, ó.
formava a figura da cruz, por meio de uma barra transversal colocada sobre ela. No topo de tudo estava fixada uma coroa de ouro e pedras preciosas. E dentro disto, o símbolo do nome Salvador. Olha lá, duas letras indicando o nome de Cristo por meio dos seus caracteres iniciais. Tá vendo que a gente mostrou lá, né, que o nome Cristo começa com, né, o Shiro, ó. Aí, ó. Aí ele fala que esse é o sinal, ó, que é a letra Rho, a interceptada por X em seu centro. E essas letras o imperador tinha o hábito de usar em seu capacete em período posterior. Então, o sinal que, segundo ele teve a descrição, né, que ele viu, foi o Shiro, e que ele colocou nos escudos, né, e fez esse lábaro, esse estandarte, né, essa bandeira, que já vou mostrar como é que ela é. Ouros e pedras especiais dentro disso, tananã. E esta bandeira, aqui ó, e observe, esta bandeira é de forma quadrada e o macho vertical, cuja seção inferior era grande comprimento, trazia um retrato dourado, imperador e seus filhos, sua parte superior abaixo do troféu da cruz, imediatamente acima da bandeira bordada. Aqui ó, tá vendo? Esse é o Shiro. Essa era a bandeira, ó. Aqui é o Shi, né, e o Rho. E aí que, segundo a visão de Constantino, ele viu né, esse símbolo e ele usou. E esse é o lábaro, né? O Shiro, esse é o símbolo que ele viu e ele colocou, e fez o lábaro, que é essa bandeira. Aqui, ó, o Shiro de novo, ó, tá vendo? Aqui na moeda do Constantino. Aqui, ó, o lábaro, uma das moedas do Constantino também. Tá vendo? Aqui, ó, outra também, ó, nas moedas de Constantino, ó. Que ele é né, o imperador. E aí, outro também que conta a história, né, dessa visão e fala como era a forma do símbolo que é o Shiro, que o Constantino viu, que é descrito por Eusébio Cesareia, é o lactância, né? Novamente aí falando de lactância, só que não é sobre a ira de Deus, nem nas instituições divinas, mas é outro livro chamado Sobre a Morte dos Perseguidores. E aí ele fala no livro, aqui ó, no capítulo 44, ó, ele fala dessa história. E agora uma guerra civil eclodiu entre Constantino e Maxêncio. Aqui, ó, embora Maxêncio se mantivesse dentro de Roma, porque os adivinhos previram que se ele saísse de lá ele pereceria. Tananã, aqui ó. Por fim, Constantino, com coragem firme e uma mente preparada para todos os eventos, liderou todas as suas forças para a vizinhança de Roma e acampou-os em frente à porta Milvia. O aniversário do reinado, aqui ó, Constantino foi orientado em um sonho a fazer com que o sinal celestial fosse delineado nos escudos dos seus soldados, e assim prosseguir para a batalha. E ele fez como lhe for ordenado e marcou os seus escudos, a letra X, com uma linha perpendicular traçada através dele e virada assim no topo, sendo a cifra de Cristo, né, que é o X e o Rho, começa as primeiras letras em grego começa com o nome, né, que o nome Cristo. Aqui eu tenho este sinal, suas tropas estavam em armas, inimigos avançados, mas sem o imperador, E outros historiadores, né, contam dessa visão que Constantino teve, que um deles é o Sócrates de Constantinopla. Ele é um historiador grego, né, que é aqui, ó. Ele escreveu o livro História Eclesiástica. Aqui, ó. Ele segue o exemplo de Eusébio de Cesareia e ele fala aqui, ó, né, dessa visão que Constantino teve, ó. Aqui, ó. Constâncio, seu pai, que sempre teve distância da superstição dos pagãos, tinha desfrutado da maior prosperidade com a mente dividida dessa maneira. Ele viu no ar à noite uma cruz, né, que seria o Shiro, de luz, no qual estas palavras estavam escritas, né, que é em Hoc Signi Vinces, né, que é em conquiste por isso, né, ou com este símbolo vencerás. Né, aqui, ó, surpreendido, pedido de aquele ralado dos olhos, perguntou aos presentes se tinham visto o mesmo sinal. Quando eles responderam que sim, ele foi confirmado pelos testemunhos deles na crença na verdade. Na noite seguinte, ele viu Jesus Cristo ter um sonho que lhe ordenou que fizesse um estandarte, né, o lábaro aqui, ó. Então ele conta a história, e não só ele, também o outro historiador que é o Sosomeno. Né, o Sosomeno também, ó, do quarto século. Ele escreveu um livro também sobre a história da igreja. E aqui, ó, ele fala no livro, ó, brilhando no céu, ele ficou surpreso com o espetáculo, mas alguns anjos santos que estavam por perto exclamaram, ó Constantino, por esse símbolo conquiste, né? No outro ele disse que ouviu uma voz, aqui o Sosomeno fala que foi anjo. E dito que o próprio Cristo apareceu, e ele mostrou o símbolo da cruz e ordenou que ele construísse uma semelhante a ela e mantivesse como a sua ajuda na batalha, por isso garantiria a vitória. Tá vendo? Aqui, ó, o Eusébio, apelidado de Panfilho, afirma que ouviu o imperador declarar com juramento que quando o sol estava prestes a se inclinar por volta do meio-dia, ele e os soldados que ouviu o imperador declarar com juramento que quando o sol estava né, que estavam com ele, viram no céu o troféu da cruz, composto de luz, circundando pelo seguinte palavra, por este sinal conquista. Então, tá vendo, né? Esse Sócrates, né, Sócrates escolástico, esse Sosomeno,
conta a mesma história lá né, desse sinal que ele teve. Né? E fala do Lábaro também aqui, ó. O imperador, espantado com as profecias da respeito de Cristo, que lhe foram expostas pelo sacerdote, tadanã, aqui, ó, mandou chamar alguns artesãos habilidosos e ordenou que remodelassem o estandarte chamado pelos romanos de Lábaro, que a gente já mostrou. Tá vendo? Aí só o Lactâncio e né, nesse livro aqui, sobre a morte dos perseguidores, e o Eusébio Cesareia na vida de Constantino que traz a descrição desse sinal, que é o Shirô, né? Aqui, ó, e o Lábaro com o Shirô. Já o Sosomeno e o Sócrates, ele só falam desse sinal, né? E do que disse, né? Que com esse símbolo você vai vencer. Aí, né? Também falar sobre o ictus, que é esse sinalzinho, esse desenho aqui do peixe. Talvez vocês já devem ter visto nas igrejas ou, né, em algum lugar esse símbolo. Esse símbolo, por que um peixe? Então, essa frase, Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. Jesus Cristo, né, Filho do Deus Salvador. Essa frase né, formar um acrônimo, lembra, né, que é a mesma igual né, um acrônimo que pega as primeiras letras de cada palavra e você vai formar uma nova palavra. E é o que aconteceu. Pegaram o iota, né, que é em grego, né, o iota do Jesus, né, de Jesus, o Xi de Cristo, o teta do Theos, né, o Y de Filho e o sigma de Salvador. E juntou essas palavras e transformou nessa palavra ictus. Ictus é peixe em grego, entendeu? Por isso formou esse desenho do peixe. Ictus, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó, o iota, o Xi, o teta, o Y e o sigma. Esse aqui é na Turquia, em Éfeso, né? E encontrou esse desenho e tem uma roda. E é interessante que também os cristãos, ó, eles escreviam ictus também com a forma na roda, ó. Aqui, ó, porque ó, como é que eles faziam? Ó, pegava o iota, aqui, ó, tá vendo? O sinal. Pegava o Xi, aqui, ó. Aqui, ó, o teta, o Y e o sigma. Tá vendo? E aí formava a palavra ictus, ó, peixe. Os primeiros a associar essa ideia né, do peixe, né, falando do peixe e ligado ao cristianismo e com o nome, né, vendo com Jesus, foi nesse livro de Pedagogos, que é do Clemente de Alexandria, no livro 3, capítulo 11, e também de Tertuliano, que, né, é o tratado sobre o batismo no capítulo 1. As primeiras menções que se tem, né, a ideia de peixe. Ó. E aqui, ó, no Clemente de Alexandria, nesse livro, né, no livro Pedagogos, ele fala aqui, ó, e que nossos selos sejam uma pomba ou um peixe, ou um navio correndo diante do vento, ou uma lira musical, né, que policratizou, ou uma âncora de navio. Então aqui, ó, é o primeiro a fazer menção, né, que o nosso selo seja uma pomba ou um peixe. Então pode estar se referindo ao ictus, né, ao peixe. E o capítulo 1, né, de Tertuliano, ó, que ele falando sobre batismo, ele fala: o batismo, o que está de acordo com a natureza, pois víboras, áspides e basiliscos geralmente afetam lugares áridos e sem água. Mas nós, pequenos peixes, seguindo o exemplo do ictus, aqui, ó, Jesus Cristo, nascemos na água e nem temos segurança nenhuma outra forma senão permanecendo permanentemente na água. Então aquela criatura monstruosa que não tinha o direito de ensinar nem mesmo a sã doutrina sabia muito bem como matar os peixinhos tirando-os da água. Tá vendo aqui, ó? Ele fala: mas nós, pequenos peixes, seguindo o exemplo do nosso ictus, do nosso peixe, que é Jesus Cristo. Então Tertuliano fala, né, associa Jesus ao peixe e pode estar ligado a essa palavra. Agora, quem fala sobre esse símbolo, falando que né, que é esse acrônimo, é o Optato de Milevo. Esse Optato de Milevo, né, ele é aqui, na Numídia, ele é do século IV, lembra? Ó, ele escreveu, né, uma obra chamada, aqui, ó, Contra Parmeniano, né, Parmênio. Ele escreveu nessa obra, e no seu livro 3, ele fala sobre o ictus, e aqui, ó, e ele fala o que significa o ictus, né, porque esse acrônimo, ó. Aí, modo o que era água e de peixe também chamado de piscina. Português. Este é o peixe cujo nome em grego
contém em seu único nome, através de cada uma das suas letras, uma série de nomes santos, ó, o ictus, ó, o iota, o xi, o teta, o y e o sigma. Isto em latim é Jesus Christus Dei Filho Salvator, ó, Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Então, tá vendo? Optato de Milevo, no seu livro Contra Parmênio, ele fala desse acrônimo, né? Os outros só fala Jesus, fala ictus, né? Fala Jesus nosso ictus, mas o Optato de Milevo fala que, né, que o ictus é esse acrônimo da frase Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. E não só ele, né? Depois dele, né? Optato de Milevo século 4. Aí você tem Santo Agostinho. Nosso, né? Santo Agostinho, que a gente já falou né, quando falamos da questão do mal, né? Que ele é o mais famoso e tal. No seu livro Cidade de Deus, que a gente já falou também, né? Já usou esse livro, falando sobre religião. Cidade de Deus, ele fala no livro 18, no capítulo 23, ó. E ele vai falar, ó. Cadê? Ó, falando sobre Cristo, produziu um manuscrito grego dizendo que eram as profecias no qual ele apontou uma certa passagem que tinha as letras iniciais das linhas dispostas da forma que essas palavras pudessem ser lidas nelas, ó. Significa, ó, aqui, ó, aí tá o nome, ó, Jesus Cristo, Theos, Filho, né, Salvador, que é Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Aqui, ó, que significa Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Esses versos dos quais as letras iniciais produzem esse significado, contém que segue conforme traduzido por alguém para o latim em bom ritmo. Aí ele vai falar que além dessa, né, além desse Jesus Cristo, Filho do Salvador, significar ictus, essa frase toda também tem significado, ó. Ele fala aqui, ó. Aí vai falar aqui, ó, o julgamento umedecerá a terra com o sol do seu estandarte. Eterno és que o rei virá através. E aqui ele vai falando, Vocês podem dar uma pausa aqui, ó. Se vocês quiserem separar o vídeo, vocês podem ir lendo. Tá vendo? Ó. Aí vai falar que essas frases todas também têm significado, ó. Aí eu falo, neste verbo latino semelhante do grego é dado corretamente, embora não na ordem exata, das linhas conectadas com as letras iniciais, taranã. Aqui, ó. Aí, aqui, ó, ele vai falar, aqueles três nas quais mantemos a letra no lugar apropriado. Elas expressam as 5 palavras gregas deste significado, que é Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Os versos são 20, chega a 20, mas você juntar as letras iniciais dessas 5 palavras, que é, né, Jesus, Cristo, Filho, Deus, Salvador. São 5 palavras. Eles formarão a palavra ictus, isto é, peixe, palavra em Cristo. Entendeu? Então, aqui, ó. Então, Optato de Milevo e Santo Agostinho, né, que eles são escritos que eles falam do nome que pegando a frase Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador, e você pegando as primeiras letras, né, dessas cinco palavras, vai formar o nome ictus. Aqui, ó. Aqui, ó. Ictus. Tá vendo? Aqui, ó. Junto o iota, o xi, o teta, o y e o sigma. Então é isso, gente. Muita coisa, né? Muito interessante. E é isso que, né, é o nome de Jesus, né? Assim, então abreviei o nome Cristo, o nome Jesus. E, né, o nome Jesus teve essa ideia, né, do Cristo com o xi e o rho. E o símbolo ictus, que também, né, esse símbolo do peixe famoso, né, o símbolo do cristianismo, que tem a ver com essa frase Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Então, muito obrigado por assistirem. Aí agora vamos iniciar o vídeo falando sobre a Sagrada Face de Jesus. Então, muito obrigado por assistirem. Fiquem com Deus e até a próxima.